pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago, Mestres do Spin Jitsu. Dessa vez o segundo episódio da quarta temporada, Só Pode Sobrar Um. Então, vamos lá galera. Um fato que eu deixei, né, pra mencionar nesse episódio em específico, que eu não falei no episódio anterior, né, é que a temporada, o plot dela é baseada num filme da vida real, que é o Operação Dragão. É um bem antigo, acho que da década de 70, que tem até o Bruce Lee no elenco. Mas, enfim, né? Nós também temos uma abertura nova, né? O episódio anterior não teve abertura e essa tradição acabou perdurando por algumas temporadas, mas enfim. Na abertura nova nós temos um outro remix, né? Uma outra versão do The Weeknd Whip, que dessa vez é o Anacondrai Whip. Na abertura, né, nós temos o Kai, o Cole, o Jay, o Lloyd, a Nia, o Garmadon e o Wu. O Zane não tá na abertura, tipo, o nome dele aparece, mas só temos aquela imagem lá do convite no episódio anterior, né? Mas, enfim, o episódio se inicia lá na ilha do Chen, né? E o Klaus fica zoando o Garmadon, ele fica, né, feliz em vê-lo. E aí os ninjas têm algumas perguntas, né? E o Garmadon diz, olha, o Chen era um amigo, agora é um traidor. Durante as guerras serpentinas ele se voltou contra nós. Tramou para dividir os mestres elementares. Quase não vencemos. E num acordo para que os Anacondrais se rendessem, o Chen nunca mais sairia da ilha. Nós não sabíamos que ele construiria seu império criminoso daqui. E aí, né, o Lloyd fala que o Chen pode ter separado os ancestrais deles, mas não irão separá-los, né? E eles falam que o Cole fala que é uma ilha grande, o Zane pode estar em qualquer lugar e para eles ficarem de olhos abertos. Eles chegam no palácio, né? E o Garmadon comenta que o Chen vive como um rei, ele é autossuficiente, a pessoa só entra ou sai dali com permissão do Chen. E o Lloyd se pergunta como ele sabe tanto sobre a ilha, né? E o Garmadon diz que o Chen já foi o sensei dele, e mostra uma tatuagem nas costas, né? E lá dentro do palácio ele explica que na idade do Lloyd ele procurou o meio de ensino sombrio e o Chen o ensinou a vencer a qualquer preço sem se importar com os outros, até que o Lloyd, né, o salvou e ele finalmente viu a luz. Então eles são recebidos, né, pelo mestre Chen, que está bem aqui abaixo de mim, né, é esse cara. E ele dá as boas-vindas ao pessoal lá, né, no torneio dos elementos. E ele mostra, né, um símbolo Anacondrai, o mais feroz lutador serpentine que já andou na Terra. Seu lema, só pode sobrar um. E ele mostra, né, a tabela de confrontos do torneio, que é, beleza, nós não vamos nos enfrentar por um tempo, então tá tranquilo. E o Chen também mostra, né, algumas Jade Blades, né, que são as lâminas lá de Jade, que basicamente representam a vida dos competidores, né, na ilha. Ganhe e fique na ilha. Vença tudo e receberá fortunas além dos seus maiores sonhos. E um suprimento vitalício de macarrão da casa do mestre Chen. Mas convenhamos, ninguém tá aqui por causa do macarrão, né? Vocês estão aqui pela glória de ser o maior lutador de Ninjago. E o Garmadon pergunta o que acontece, né? Se com os perdedores, ele, quem é que gosta de perder? O Chen desvia da pergunta, né? Ele manda todo mundo aproveitar o local, pois é muito divertido pra ele. E aí algumas servas kabuki, né, levam os competidores para os seus quartos, né, que são personalizados. O Kai vai até a varanda da suíte dele, né, e encontra com a garota de laranja e ela se apresenta, né, como Skylor. E ela diz que ela é a mestre do que seja lá ele está louco, né, para saber, porque ele tá lá com a mão pegando fogo, mal distraído, com a apaixonite nela. Mas enfim, né. Uma kabuki informa ao Jay que o quarto tem um mecanismo configurado para agir com o sinal elétrico dele, né? O Cole fica resmungando que o quarto dele tem uma cama de pedra, mas também tem uma dispensa lá de comidas da casa de macarrão do Chen, então ele fica mal feliz. E o Lloyd está experimentando o traje do torneio dele. E aí, beleza, né? Ele olha para uma foto lá do grupo e diz, vamos te achar, Zane. Enquanto isso, o Klaus, ele escolta o Garmadon pra fora, né? Quando os ninjas foram separados lá pelas kabukis, ele diz, se concentrem, tenham foco. Ele é levado pra fora pelo Klaus, que diz, como você não foi convidado, eu lamento, mas não há um quarto pra você. Ele, tudo bem, eu fico aqui fora de guarda pra que nada aconteça aos ninjas. Eu sei que você gosta de usar magia negra. Aí ele, por que eu faria isso?
E aí, né, ele fecha a porta e o Garmadon começa a escalar o portão para voltar lá para dentro. Pelos altos-falantes, o Mestre Chen fala, né, que as Jade Blades já foram escondidas pela ilha, menos uma. E quem voltar de mãos vazias, perde. O torneio começa agora. Só que o Jay, ele tá dentro da jacuzzi dele, no quarto. E quem entra é esse barbudo aqui, que é o Bolobo, o mestre elemental da natureza, né? Ele começa a lutar contra o Jay. Enquanto isso, o Lloyd sai do quarto dele, né, e vê 3 mestres elementais, que são o Graves, esse com um turbante na cabeça, que é o mestre da gravidade, o Sr. Pale, né, que é esse invisível, mestre da luz, ou o Sr. Pálido, né, e o Jacob Pevsner, que é o mestre elemental do som. Eles estão meio que lutando, né, por uma Jade Blade. O Lloyd vai na direção dela, só que ele acaba enfrentando o Ash, que é o mestre elemental da fumaça, né? Eu tô só conferindo aqui que eu anotei. É, o mestre da fumaça. Enquanto isso, o Kai e a Skylar estão meio que brigando lá na varanda pra ver quem pega uma Jade Blade que tá lá no topo. A Skylar quase cai, pede ajuda pro Kai, ele vai, joga ela pra cima e ela pega, né? Ela diz, desculpa. O Kai nota o Karloff procurando uma Jade Blade lá no pátio, né? E vai atrás dele. O Cole comeu demais, tá com barriga cheia, né? Ele vê o pessoal brigando por uma Jade Blade, só que ele nota uma no andar de baixo. Ele tá indo pra lá. Só que o Griffin Turner, né? O mestre lá da velocidade, ele vê, vai correndo e pega a Jade Blade. O Jay ainda tá lutando contra o Bolobo, né? E ele usa os poderes elétricos pra ligar a TV e distrair o Bolobo com o Starfarer, né? Que tá passando. E ele consegue pegar, né? A Jade Blade que tá lá numa luminária. Ele vence o Bolobo. Enquanto isso, o Lloyd tá lutando contra o Neuro, que é o mestre elemental da mente. Da mente. Pense, é tanto nome. E não deu pra pegar todos os mestres elementais aqui. Só tô pegando alguns prints aqui e ali. Mas beleza, né? E aí, ele tá lutando contra o Neuro. Ele vai pegar a Jade Blade, mas o Klaus começa a usar magia negra, né? E aí, o Garmadon chega, começa a brigar com o Klaus. Manda o Lloyd pegar, né? A Blade, pois ele não pode perder. O Cole tá lutando contra o Shade, que é o mestre da sombra. Ele também luta contra outros e tal, mas não consegue, pois quando ele pega a Jade Blade, o Graves, né, vai pelo teto e rouba dele. Só que ele nota outra Jade Blade debaixo de um banco. Corta a cena, o Jay e o Lloyd já estão, né, eles foram os únicos que trocaram mesmo a roupa, os guias que eles estavam para os trajes do torneio, e só faltam 2 lâminas. Inclusive, o Cole chega, né, com a lâmina e só falta uma, mas ele se pergunta cadê o Kai. E o Kai tá lá no pátio lutando contra o Karloff para pegar, né, a última Jade Blade. Inclusive, uma mestra que eu não mencionei aqui, né, foi essa verde, que é a Tox, a mestra elemental do veneno. E outra que aparece no episódio, mas que eu não consegui uma print dela, é a Camille, mestra da forma. Então, basicamente, nós temos Kai, fogo, Cole, terra, Jay, raio, Lloyd, energia, Karloff, metal, Skylar a gente ainda não sabe muito bem, Bolobo, natureza, Graves, gravidade, Sr. Pale, luz, Jacob, som, Ash, fumaça, neuromente, Shade, sombra, Tox, veneno, Camille, forma, Griffin, Turner, o mestre da velocidade, né? E beleza, tá aí os competidores do torneio. Mas, enfim, quem vence, né, o embate é o Karloff. E ele tá voltando lá com a Jade Blade pra dentro do palácio. Só que o Kai vai por trás do rateiro e solta os parafusos da manopla do Karloff, que cai no chão. Ele pega a Jade Blade, usa um impulso de fogo e coloca lá a Jade Blade num suporte das Blades, né? Assim, vencendo, o Karloff diz, ei, não é justo, ele trapaceou. O Kai fala que fez o que era preciso e o Garmadon repreende ele, dizendo que não é assim que se vence. O Karloff diz, tá bom, eu perdi e eu não quero ficar nessa ilha fedida mesmo. Aí o Chen, lamento que você não gostou da estadia. Ele aperta um botão, um alçapão se abre e o Karloff cai. Ele diz, como podem ver, percam e estão fora. Quebrem as regras e estão fora. Nunca mordam a mão de quem os alimenta com um delicioso macarrão do Chen. Descansem, pois amanhã o torneio recomeça.
E aí, né, a equipe vai pro refeitório e tal, o Jay tá mega nervoso, o Garmo não diz pra ele não pensar nisso. O Kai se sente mal, o Jay também. E ele, olha, nossa missão é simples, a gente acha o Zane e dá o fora, hoje à noite. O Cole pergunta como, se eles quebrarem as regras, eles estão fora, eles não podem sair por aí, o Chen não vai deixar ele, que bom que a gente é ninja, né? Anel no meu quarto à meia-noite. Só que o Sr. Pale aparece perguntando se pode ir também, o Jay manda ele sumir, né? Pois é uma conversa particular, ele fica invisível, ele, eu sei que você tá aqui, eu tô vendo a bandeja. E aí, né? Ele vai embora, o Cole diz, nossa, que frio, Jay. Aí, é? Como é que eu posso saber se ele é confiável? Essa ilha tá me corrompendo, e nos vemos no meio da noite. E aí, né, no quarto do Kai, o Lloyd e o Cole chegam pela varanda, o Jay vai chegar também, só que a Skylar aparece e o Kai meio que empurra ele da sacada, né, o Jay fica pendurado. Eles estão conversando, o Kai fala que se sentiu péssimo, a Skylar diz que ele fez o que era preciso, ela, olha, me desculpa se eu fui fria antes, talvez seja bom ter amigos aqui. Você perguntou, né, qual era o meu poder, só que aí o Kai, né, vendo que o Jay tá quase caindo, diz, tá meio frio aqui, né, eu vou me deitar. Ela, desculpa incomodar ele, não, tranquilo, boa noite. E aí, né, quando a Skylar volta pra dentro, o Kai ajuda o Jay a subir e ele, mandou bem, hein, Romeu. O Cole fala que o quarto do Kai é bem melhor que o dele e fica comendo um prato lá de nozes com chocolate, fala que os travesseiros são macios. E os ninjas estão debatendo, né, pois foi quase impossível chegar ali cheio de tantos guardas. Aí o Lloyd diz, não, vamos pela sombra cobrir aqui quarto canto. Enquanto isso, o Cole deita na cama, ela gira do nada, ele volta e diz, gente, acho que sei como vasculhar a ilha. Ele manda todo mundo deitar na cama, né? Ele se inclina e meio que aciona um botão que ativa uma passagem secreta. Eles giram na cama e caem num corredor, né? Entre as paredes. Lá tem alguns buracos de espiar. O Jay vai dar uma olhada e é o quarto da Skylar. O Kai também quer espionar, né? E ela tá treinando, e o Kai quer ver qual é o elemento dela. Pois não tem nada no quarto que revele o poder. Só que aí a Skylar solta fogo nas mãos. E aí, percebendo que eles podem ser parentes, né? O Kai fica meio chocado e o Cole fica zoando ele. Eles comentam que é um labirinto, mas o Cole tá comendo ainda as nozes e acaba deixando um rastro, né? Eles encontram um túnel, eles quase pisam num fio, né? Lá de armadilha. E eles se escondem quando escutam um barulho daqueles bandidos, né? Que esse grupo aí de servos do Chen se chamam cultistas Anacondrai. Eles estão indo numa direção, né? E os ninjas capturam 4 deles, nocauteiam, pegam os disfarces e lambuzam chocolate no rosto para parecer tatuagem. O Chen aparece com um cajado, que é o cajado dos elementos. E o Karloff é trazido, né, por 2 cultistas. E ele pergunta o que é que eles estão sussurrando, né? E o Chen, estão dizendo só pode sobrar um. Como eu disse, use ou perca. E ele usa o cajado para sugar, roubar os poderes do Karloff. E o Cole nota, né, que ele usou gelo, então deve ter roubado o poder do Zane também. O Chen manda, né, o Karloff ir para a fábrica e ele é levado dali. Só que aí o chocolate começa a derreter no rosto dos ninjas e impostores, né, são descobertos lá no meio dos cultistas, eles são perseguidos. E o Cole acaba acionando a armadilha lá de corda, né? Um monte de armadilhas começam a acionar, eles correm por um corredor e trombam, né, com a segunda maior serpente que eles viram, que é uma serpente Anacondrai. Eles começam a fugir, né, eles ficam presos lá num buraco, mas o Kai, por sorte, consegue acionar um mecanismo que abre um buraco que joga eles de volta pro quarto do Kai. Eles dizem que foi por pouco, né, o Jay? Chega de espionar. De agora em diante a gente segue as regras. E o Kai fala que eles podem não ter encontrado o Zane, mas acharam algo tão importante quanto. O torneio não tem a ver com glória. Trata-se do Chen roubar os poderes elementares. O Lloyd pergunta o que é que ele tá planejando, né? E o Kai diz, olha, eu não sei, mas se a gente quer descobrir e achar o Zane, nós temos que seguir as regras. E aí eles comentam que bom que eles não foram pegos, né? Mas o Jay diz, quase, pois um pedaço do tecido da roupa dele, né, ficou lá nas presas da serpente Anacondrai, e ela é o bichinho de estimação do Klaus, que acaricia ela, né, e diz, nós já sabemos quem somos os invasores, e eles irão pagar caro. E assim acaba mais um episódio de Ninjago. Nossa, gente, essa temporada é sensacional. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fique com Deus, coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e falou! I'm gonna do this on my own.
point in blaming you, you did not know.